E aí, galera? Meu nome é Nina e sejam muito bem-vindos ao Mergulhando nos Games. E como prometido, o vídeo de hoje vai trazer a segunda parte de Kirby a Terra Esquecida. Aqui vou trazer a história e as minhas próprias reflexões sobre o jogo, ok? E se porventura alguém quiser assistir a primeira parte, não se preocupe, o link está na descrição. Lá você vai encontrar o gameplay deste jogo. Bom, então vamos lá mergulharmos na história? Bom, o jogo começa assim. O Kirby está lá passeando, na boa. Aí aparece umas nuvens muito escuras no céu. E nessas nuvens escuras surge um vórtex que começa a sugar todos os moradores de Dreamland. E Kirby, então, desesperado, sai correndo, só que o vórtex pega ele. Quando o Kirby acorda, ele descobre que está em outro mundo, como se fosse um universo paralelo, ou então como se aquilo fosse um portal para um outro mundo. Enquanto o Kirby se aventura por esse novo mundo que ele caiu de paraquedas nele, ele acaba conhecendo uma criaturinha muito fofa chamada Elfilin. E esta mesma criaturinha super fofa conta pro Kirby que os amigos, os habitantes de Dreamland, foram capturados. E ele pede ao Kirby para juntar forças para salvar esses amigos. Então Kirby, Elfilin e, se tiver um segundo jogador para jogar com Bandana Waddle partem em missão de resgate para salvar todos os moradores de Dreamland que foram sugados pelo Vortex. Conforme os jogadores vão avançando na fase, encontramos uma trupe. Sim, uma trupe de circo que seus integrantes são animais. E essa trupe funciona mais ou menos como, aparentemente, como os vilões da história. Que eles estão sequestrando os amiguinhos do Kirby. Então, Kirby e companhia lutam contra essa trupe para salvar seus amigos. Já o clímax da história acontece quando o rei Dedede, ele, enfeitiçado, completamente sob controle dessa trupe, ele sequestra Elfilin. E Kirby, desesperado, né, vai lá salvar Elfilin. E quando ele consegue fazer com que a rei Dedede volte a si, ele descobre uma passagem secreta que leva a um laboratório escondido. Enquanto o Kirby sobe no elevador, aparece uma mensagem de vídeo uma gravação, melhor dizendo, que fala sobre o que seria aquele laboratório. E o jogo conta que ali era um palco onde as pessoas iam ali e visitavam, era como se fosse um museu, um laboratório museu, ou alguma coisa assim do tipo. E o Kirby, quando chega lá no topo, ele se declara com o verdadeiro vilão da história, Facto, ou, se preferir, uma vida artificialmente criada em laboratório que está ali em coma e este criaturinha estava controlando a trupe, com o objetivo da trupe, mais ou menos, fazer todo o trabalho sujo para Facto. E a parte mais chocante do jogo não é que seja Facto o vilão da história, mas sim Elfilin, que é uma parte de Facto que se desprendeu de seu antigo corpo e criou uma nova identidade, por assim dizer. E, como toda cena de jogo, de filme, de qualquer que seja, o vilão tem que ter sempre aquela cena espetacular. E em Kirby acontece a mesma coisa. Não podia faltar, né? Facto, ele absorve Elfilin. E Kirby, desesperado para salvar seu amiguinho Elfilin, luta contra Facto, ao ponto de conseguir enfraquecer o bichano e salvar o seu amiguinho. Só que aconteceu um detalhe. Enquanto que Facto estava mais ou menos baratinado, ele abre um novo portal, um novo vórtex. E este vórtex, melhor dizendo, ele basicamente tinha o objetivo de sugar aquele mundo e se chocar contra a Dreamland. Ou seja, nem o mundo onde eles estavam, nem a própria Dreamland estavam salvas. Então Kirby, usando a habilidade de carro,
com o próprio Elfin na garupa, vão lá correndo para detonar o Facto e impedir que os dois mundos entrem em choque, colapse e cause uma destruição global. E daí, com os dois mundos salvos, né, começa o pós-história, que nada mais é, e resumindo de uma maneira bem rapidinha, acontece quando que o líder da trupe, que Kirby derrotou, que estava sob o domínio de Facto, ele literalmente fica preso no mundo de sonhos criado por Facto. Então Kirby viaja nesse mundo para salvar esse amigo da trupe, o chefe. E uma vez salvo, o jogo enfim termina. Bem, agora que eu já falei sobre a história, vamos então à minha análise sobre o jogo em si. Já a princípio de conversa, eu posso dizer que as fases, o cenário em si, eles falam muito. Quando você vê o cenário do Kirby, você logo tem um susto nesse jogo, porque essa cidade pós-apocalíptica, ou se você preferir, um cenário totalmente degradante, destruído, você consegue reconhecer como cidades ou ambientes assim próximos do nosso planeta Terra. Por exemplo, logo nos inícios do jogo, nas primeiras fases, você vê um shopping center no meio de uma cidade que parecia que só tinha prédios ao lado. Numa outra cidade, por exemplo, você vê uma torre que se assemelha muito, muito mesmo o Big Ben da Inglaterra. E uma outra cidade também, que se eu não me engano, parece um parque de diversões, que é igualzinho um parque de diversões modernos que você vê por aí. E fora isso, que se eu não me engano, tem um lugar lá que parece meio deserto e tal, quando você analisa, parece que você está no meio de uma savana do continente africano. Ou seja, por que raios eu estou vendo tantos ambientes semelhantes ao planeta Terra? Essa é a pergunta que fica na mente dos jogadores. Talvez seja até uma pergunta que, assim, de resposta será uma coisa muito complicada, porque eu não sei com que objetivo os criadores produziram uma cidade com esse estilo, parecido ao planeta Terra, mas eu acredito que eles quiseram passar uma mensagem. E esta mensagem eu interpretei da seguinte forma. Quando eu vi o Kirby pela primeira vez pisando naquele laboratório e se deparando com o Facto pela primeira vez, eu fiquei pensando, me perguntando se aquele cenário relacionado com todas aquelas cidades que pareciam ser aqui do planeta Terra, se tinha alguma coisa a ver com aquela vida produzida em laboratório e com que tecnologias isso englobava o jogo por inteiro. E cheguei à seguinte conclusão. Os próprios criadores do jogo resolveram passar uma mensagem que definia que, mesmo que as tecnologias avancem assustadoramente, nós precisamos ter uma moral, algum respeito, alguma coisa vinda da gente, da nossa essência, que avance para a gente ter maturidade para poder usar essas novas tecnologias, para a gente poder acessar esses conhecimentos, a gente precisa polir o nosso ser, o nosso pensamento, como é que a gente vai conseguir usar uma coisa que está em constante mudança se muita gente não está nem preparada a utilizá-la. E é isso que o jogo traz, porque se a gente utiliza uma coisa para o mal, uma coisa que para menosprezar alguém, para maltratar uma pessoa ou para usar uma tecnologia para causar guerra, isso vai trazer a própria destruição do planeta, ou seja, as boas ações acontecem quando nós conseguimos polir o nosso interior. E agora eu deixo com vocês. Escrevam aí nos comentários o que vocês acham, quais são as suas impressões, ou então o que vocês sugerem que os criadores fizeram quando produziram esse jogo, quando fizeram este título. E isto é tudo por hoje. Se vocês gostaram, compartilhem o vídeo com seus amigos. Tenham todos um ótimo dia e até a próxima!